Como é grande o nosso país. Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui. Isso é parte do decreto divino. Já parou para pensar nisso? Por sermos desta nação, sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós neste solo. Aqui, como em qualquer outro lugar no mundo inteiro, há pessoas desamparadas, sem o norte para um final feliz. Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho. Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro. Uma vez transportados das trevas para a maravilhosa luz, temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades, do Iapoque ao Chuí. Estamos presentes em todos os estados desse vasto território nacional. Desde o início da Junta de Missões em 1940, estamos promovendo a verdadeira esperança. Percebemos que muitos já foram alcançados, mas ainda temos muito campo para plantar e colher. Muitas pessoas para contar que existe sim uma saída. Existe esperança. As trilhas que percorremos hoje são resultados de passos que foram dados ontem. Por isso, precisamos avançar. Abrir novas trilhas, chegar em novos campos, alcançar famílias e corações e consolidar os campos iniciados. Assim como ontem, ainda hoje, somos responsáveis por incentivar e assegurar os recursos que levam adiante o trabalho missionário no Brasil. Até mesmo porque o bem mais precioso para Deus e para os seus são as pessoas. Venha percorrer com a gente. De mãos dadas, alcançaremos todos os municípios de nossa pátria com o Evangelho de Cristo. Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, comprometida com a evangelização nacional. Junte-se a nós neste projeto de plantar igrejas presbiterianas neste nosso vasto solo pátrio. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Expressar a minha alegria de estar com os amados irmãos, neste que é o primeiro dia da semana, e que possamos ter uma semana maravilhosa. E uma semana maravilhosa é uma semana na presença de Jesus. Uma semana maravilhosa é uma semana na dependência de Jesus. Porque maravilhoso, só quem faz é o Senhor. O homem faz as coisas bem feitas, bonitas, de várias formas, mas maravilhoso só o Senhor. Que o Deus que faz maravilhas possa realizar maravilhas sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua igreja, sobre o seu povo. Que Deus abençoe vocês, amados. É uma alegria para mim. Tive uma viagem cansativa. Estive em reunião em Campinas esses dias. E cheguei em Recife hoje às 2h20 da manhã. O avião pousou em Recife. Fui para casa, cheguei às 3h. Às 4h30 saímos de casa. Graças a Deus que a minha esposa, Ana Paula, que está ali, é um excelente motorista. Né? Então eu aproveitei para dormir um pouco, né? E poder estar aqui com os irmãos neste dia. Estou feliz de ver aqui o Hélio Rocha. Esse homem tem muita importância na minha vida e no meu ministério.
Então, é uma pessoa que eu quero declarar isso aqui, porque quando, na minha adolescência, juventude, trabalhou conosco, num conjunto, quando formou um conjunto na igreja de Heliópolis, eu sou de Garanhuns, o sotaque já se perdeu muito, porque morei no Espírito Santo por 21 anos, onde fui pastor da mesma igreja, a igreja que deixei para ser supervisor da Junta de Missões. Eu pastoreava a igreja 21 anos, a igreja presbiteriana de Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e continua sendo uma igreja, porque ao comunicar à igreja, ao conselho, que eu iria sair para a Junta de Missões, para o trabalho missionário, o conselho então propôs à Assembleia a minha emerência. Então eu sou um pastor emérito da igreja, Nova Brasília, o presbitério mais amado do país, o presbitério do Itapemirim. E quando falo mais amado é porque nós somos o maior presbitério do Brasil. Lá no nosso presbitério a gente não fala em dividir o presbitério. A gente fala em fazer o presbitério crescer. Porque a força do presbitério está em ele ser cada vez maior. Então, o nosso presbitério criou uma junta de missões que ao longo do tempo se tornou exemplo para muitos outros presbitérios que foram criando seus planos missionários. Então a nossa junta plantou em todas as cidades e povoados do sul do Espírito Santo, nós plantamos igreja, temos uma igreja presbiteriana. E talvez por uma dessas razões seja o Espírito Santo o estado hoje mais alcançado do país, né? E eu quero falar justamente sobre isso. Eu queria colocar um slide, que Deus nos chamou para sermos servos, discípulos de Jesus, né? E eu quero apresentar para vocês a junta de missões nesse primeiro momento para todos vocês, mas eu queria ler na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, verso 18 em diante, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, você foi chamado para quê? Será que alguém nas Sagradas Escrituras foi chamado para ser membro da igreja? Nós somos chamados para ser servos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, ela tem seus trabalhos que muitas vezes a própria denominação desconhece. Nós somos hoje no Brasil a igreja que mais investe em missões. A igreja que mais investe em missões no Brasil é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu louvo a Deus por isso, né? Nós não temos a maior propaganda. Nós não temos a maior propaganda. Tem igreja que faz uma propaganda maior e as pessoas pensam que é quem mais investe em missões, mas somos nós. E a nossa per capita, por presbiteriano, não é muito. Aí vocês vão, é o lado triste da conversa, pastor. Nós investimos apenas R$37 por presbiterianos. R$37 por presbiterianos. Eu creio que R$37, eu fiz na minha igreja, né? Disse lá na minha igreja, certa vez, que precisávamos fazer uma campanha de oferta missionária na igreja. E eu iria dizer o valor que cada um ia dar de oferta missionária. Olha só, isso na igreja presbiteriana já causa um espanto, né? Então o pastor vai dizer quanto é que eu tenho que dar, né? Aí eu peguei e disse assim: você vai trazer daqui a 3 meses. Então se prepare. Você vai trazer daqui a 3 meses a oferta missionária 10% do valor
do celular que você tem no bolso. Que maravilha, né? 10% do valor do celular que você tem no bolso. Se Deus te deu um iPhone, querido, louvado seja Deus, aquele celular bacana que você comprou em 10 vezes, né? Pagou 10 prestações. Ou seja, a 11ª, dá de oferta para a obra missionária. E você vai então aí já passada da per capita de 10 de R$37, com certeza, né? Que hoje, quem é que... Aí um diácono da minha igreja foi e levantou um celularzinho daqueles Nokia antigo que ele tinha, né? E esse aqui, eu digo, traz R$25, tá bom. Irmãos, eu sou supervisor da Junta de Missões Nacionais da nossa igreja, da Junta de Missões. Pode passar, vamos correr um pouquinho aqui, né? O que é a Junta de Missões? Ela é uma comissão permanente, subordinado ao Supremo Concílio. Então, de 4 em 4 anos, o Supremo Concílio elege os diretores que compõem a Junta de Missões. Não é ninguém com cargo vitalício, não é ninguém que fica lá a vida inteira. Todo o Supremo Concílio tem, então, mudanças na sua diretoria. A primeira vez que eu estou na Junta já há alguns anos, não sou vitalício. Tive as eleições no Supremo Concílio. Talvez para o trabalho que foi desenvolvido no meu presbitério, ecoou em muitos lugares e tem ecoado de tal maneira que em muitos lugares, em muitos cantos, o trabalho missionário tem sido feito. Eu louvo a Deus por isso. Mas a Junta de Missões oficial da IPB, a nossa Junta de Missões Nacionais, ela é subordinada ao Supremo Concílio, né? Então ela presta relatórios à Comissão Executiva todos os anos, né? Então, de 4 em 4 anos, há uma nova eleição para os diretores. Então, são pessoas que são indicadas pelos seus presbitérios. Ali está a atual diretoria, né? Aquele lá para cá, aquele moreno charmoso, né? Sou eu, né? Então, tem alguns ali que têm trabalhos presbiterianos que são exemplos na obra missionária, servos de Deus, reverendo Carlos Aranha. Ali eu costumo chamar ele de pastor, esse que está ao lado de cá, de camisa azul, né? O presbítero Vicente, o reverendo Carlos Aranha, né? Foi pastor em Campinas, depois foi pastor na Igreja Unida de São Paulo, não na Igreja Unida, né? Mas na Igreja Unida de São Paulo. Ele é presbiteriano e hoje ele é o pastor da Junta de Missões. O trabalho é muito grande, irmãos, né? Pode passar. E o que faz a Junta de Missões? Pode tocar. Sabe, irmãos, a Junta de Missões, ela planta a igreja, fruto do trabalho missionário, prioritariamente em lugares que não tem trabalho presbiteriano, campos pioneiros, para depois transferi-los para os presbitérios. Revitalizar também igrejas ou campos missionários que precisam de um apoio, que precisam de orientação, de direção, de supervisão, de acompanhamento, para que no tempo oportuno possam ser transferidos para os presbitérios que os assumem, né? Enviar, sustentar e assistir os obreiros no campo. Hoje nós somos 186 campos no Brasil. 186 campos no Brasil, de norte ao sul do país. É pouco demais. Sabe por quê? Porque há quase 4.000 municípios que não têm trabalho presbiteriano. Há quase 4.000. E aqui nessa revista aqui, eu vou deixar um pastor, essa revista não foi feita para distribuição em massa, certo? Mas você pode acessá-lo no aplicativo da JMN BB, você vai ter essa revista. Essa revista traz por estado, as cidades que não têm trabalho presbiteriano. E isso já motivou muitas, isso foi lançado há um ano. Então, nesse último ano, já motivou muitos presbitérios a abrir os olhos. Que não é difícil abrir um trabalho. Não é difícil. Não é difícil se unir com outras igrejas. Gente, somos igrejas federadas. Somos igrejas federadas. Os presbitérios é uma federação de igrejas. Então, se a gente se une, a gente faz planta.
Há grandes exemplos no Brasil disso. O Comipres, lá do meu estado, do Espírito Santo, eu digo que é do meu estado porque eu me tornei cidadão espírito-santense, né? Sou cidadão cachoeirense também. Então, lá tem um Comipres, que é um consórcio de igrejas presbiterianas do Espírito Santo. E aí já não é mais do Espírito Santo, porque igrejas do Rio já se uniram ao Comipres, igrejas de outros estados já se uniram para plantar igrejas pelo Nordeste do país. E se uniu também a Junta de Missões. Então é também nossos parceiros, nós temos plantado igrejas com eles. Trabalho maravilhoso feito da Junta. Chegar numa cidade que não tem um trabalho presbiteriano, porque o presbiteriano é o seguinte: o presbiteriano gosta de dizer que é bom em teologia, né? Os pastores terminam o seminário, se formam, já pensam em fazer underground, né? Para ter o título de doutor em divindade. Olha, doutor em divindade, tem muito por aí. Mas a gente tem 4.000 municípios para plantar igrejas, e hoje a Junta, nesses 186 que ela tem 2. Estamos no mês de março. 2 campos. Tem gente lá, tem templo e não tem obreiro. E a Junta paga plano de saúde para o missionário, esposa e filhos menores de 22 anos. A Junta paga um salário que chega próximo aos R$6.000. Não é um salário ruim, né? Para pastores. A Junta paga um seguro de vida, para que, se o obreiro vier a falecer, a esposa ter uma assistência. Que presbitérios fazem isso, né? Mas sabe, as cidades são pequenas. São cidades com pouco mais de 20.000 habitantes. Uma cidade como Tocantinópolis, que fica à margem de um rio lindo, que é o rio Tocantinópolis. E tem pessoas que vão para lá para pescar. A cidade tem quase 25.000 habitantes. Nós temos um templo lá maravilhoso, novinho, e não temos obreiro. E o Senhor Jesus disse: vem. Mas sabe qual é o problema? Nas nossas igrejas, nós paramos de orar para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Nós temos teologia, mas não temos plantadores de igreja. Daqui um dia vai ter, porque às vezes, ir para uma cidade pequena, como Feijó, no Acre, pequena em termo, não é? A cidade, o município, a zona, porque é um dos maiores municípios do país. É um dos maiores municípios do país, no Acre. Está lá esquecido. Feijó está lá esquecido. Nós não temos um obreiro. Um pastor de uma igreja que está a mais de 300 quilômetros tem se desdobrado para ir lá, tem mandado membros da sua igreja para ir lá, pessoas mais experientes, nos ajudando a manter o trabalho. Sabe por quê? Porque senão eu vou ter que ir lá e dizer para os nossos irmãos presbiterianos que estão lá, dizer para eles assim: procurem outra igreja, porque nós vamos fechar. Eu disse no início que somos a igreja que mais investe em missões. E somos. Mas o grande problema hoje é que o nosso povo, os obreiros, os trabalhadores, os plantadores de igreja, aqueles que querem o desafio de irem para lugares remotos do nosso país, porque o Brasil é assim. Se você conhece, você sabe do mapa do Brasil como é que é, né?
o litoral, então talvez essa vai explicar também a razão do Espírito Santo e do Rio de Janeiro ser um trabalho que tem poucos municípios sem igrejas presbiterianas, porque o pessoal prefere a zona litorânea. Aí quando vai entrando para dentro do país, do território, vai ficando cada vez mais escasso e às vezes as pessoas não querem ir. Então estamos procurando obreiros ainda. O trabalho precisa ser feito. A igreja precisa orar, a igreja precisa se despertar. Nós enviamos, queremos enviar mais. Nós sustentamos e sustentamos muito bem. Sim, sustentamos muito bem. Temos cuidado dos nossos missionários. Sabe por quê, queridos? Vou dar um exemplo aqui. Uma esposa de um missionário na Bahia, ela foi diagnosticada com câncer. Precisava fazer o tratamento em Salvador. A junta, como eu falei, paga o plano de saúde. Ela tem, então, graças a Deus, tem o plano de saúde. A junta alugou um apartamento pertinho do hospital, que dá para ir a pé para o hospital. Alugou um apartamento e está morando ele e ela lá, para que ela faça seu tratamento. E eu louvo a Deus porque a semana passada nós recebemos a notícia que ela estava curada. Nós louvamos a Deus por isso. E ele já está querendo voltar para o trabalho dele, porque ele, quando eu estive visitando há um mês atrás, ele orando com ela, ele disse que estava sentindo muita falta de trabalho, de pregar, de anunciar para as pessoas. Sabe por quê? Vou falar talvez depois, vamos dar esse tempo ainda, né? Eu espero. Eu falo muito, viu? Aí, veja só. Pregar o Evangelho não tem segredo. É falar do que você gosta. Se você gosta da Escritura, não é difícil. Se você gosta de Deus, porque tem gente que gosta mais de Bolsonaro do que de Deus. Na rede social dele tem mais Bolsonaro, tem mais Lula do que Jesus Cristo. Infelizmente. Fala-se mais nessa posição do que... Então, é simples. Você precisa, para pregar o Evangelho, sabe o que é? Dizer para as pessoas o que você era sem Jesus. Ou que, se você nasceu na igreja, o que você seria se não fosse Jesus na sua vida? Jesus faz alguma diferença na sua vida? Então diga para as pessoas o que você era, quem você é. Tem alegria no seu coração de ser um salvo em Cristo Jesus. Tem alegria de ser alguém que o sangue de Cristo lavou e purificou de todo o pecado. Tem essa alegria. Então fale para as pessoas isso. E o que você se tornou? Não me tornei um membro de igreja. Eu me tornei um discípulo. Eu me tornei um servo. Isso é muito simples. Teus amigos sabem disso? Teus amigos sabem disso? Que você é um servo. E aí, queridos, é hora de a gente olhar e ver de que o enviar, o sustentar, é um dever de todos nós. Então, as igrejas mandam o seu dízimo ao Supremo Concílio da igreja. Pode passar, né? Pode passar. Onde faz? Toca aí.
alcance. São aproximadamente 185 famílias, né? 185 famílias missionárias em atividades, porque tem uma família que não está em atividade, né? Eu falei, não falei? Está em tratamento de saúde, né? Espalhados pelos campos por todo o Brasil. Em todos os estados do Brasil, a Junta de Missões tem trabalhos exclusivos e de parcerias com outras igrejas que, e ser parceira da Junta, a gente costuma dizer que é ser inteligente, viu, pastor? Sabe por quê? Porque a igreja manda o seu dízimo para o Supremo Concílio e de repente faz uma parceria com a Junta, uma ou duas ou três parcerias para plantar igrejas em cidades que não tem trabalho presbiteriano. De repente o dízimo que ela está enviando está sendo canalizado de novo no mesmo trabalho. Então, esse alcance, isso é muito importante. Pode seguir. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem o PDO, Plano de Diretrizes Orçamentárias, que não pode ser mexido. Então, está ali, pode tocar todos eles. 54% de tudo que a IPB arrecada, ela investe na obra missionária. 54%. Isso eu estou falando da igreja da IPB, da nacional. Porque existem igrejas locais que também têm seus trabalhos, suas juntas de missões, tem seus presbitérios que têm suas juntas de missões, enfim, há muitos que estão sendo feitos. Então, a Igreja Nacional, 54% que investe na Junta de Missões Nacionais, na PMT, né, no PMC e na PECOM. Aí nós temos 18% para a educação teológica, seminários e institutos, que são ao todo 14. E eu digo hoje no Brasil, a gente tem, por exemplo, nós temos Garanhuns, tem o IBN, né? Uma das cidades privilegiadas nesse país. Há anos atrás, antes mesmo de eu ser pastor, eu via, a IPB não faz nada pelo Nordeste. Era tudo conversa. Sempre foi. Porque a região Nordeste realmente é uma região privilegiada. Teve seminários, institutos, colégios. Entendeu? Agora, às vezes, para dar desculpa, para não mandar o dízimo para o Supremo, aí tinha pastores que inventavam essa história para os seus conselhos, os conselhos os presbíteros acreditavam e terminavam ficando nisso mesmo. E a maior necessidade, vocês vão ver, que não é o Nordeste. Vocês vão ver o grande investimento que a igreja faz. E que nós podemos fazer muito mais, sabe por quê? Porque há muitas igrejas que não são dizimistas ao Supremo. Que não são dizimistas, que não enviam o seu dízimo ao Supremo Conselho. Há muitas igrejas que não dão sua oferta, que não mandam oferta missionária. A junta está fazendo uma campanha, porque a junta, o seu orçamento desse ano, o seu orçamento para esse ano está furado, sabe, enquanto em 3 milhões, ou seja, nós precisamos levantar 3 milhões. Olha, irmãos, 3 milhões é muito dinheiro para mim, eu não sei para você. Aí para mim, eu nem sei contar. É tanto dinheiro que besta não conta. Eu sou meio besta. Então, é muito dinheiro. E a junta então fez uma campanha, mandou carta para todas as igrejas presbiterianas, pedindo uma oferta de R$200. R$200 por mês. Para atingir os nossos objetivos. Porque precisamos construir, estamos em construção. Vai ser lançado no Supremo Concílio uma cartilhazinha de 80 templos, 82 templos que estão em construção no país. 82 templos que estão em construção no país. Mas corre risco de pararem por falta de recurso.
Mas não vai parar não, né? Eu digo direto para os diretores, não vai parar não. Deus não vai deixar não, é. Deus vai tocar no coração do povo dele, das igrejas, dos membros. Os membros vão fazer pix. Os membros vão fazer um pix. Vão fazer ofertas. Eu conheci uma pessoa, irmão, que veio dele essa ideia que eu falei dos 10% do celular, né? Que ele fez um compromisso com Deus de tudo que ele comprasse a prazo, ele iria, por exemplo, se ele comprasse em 10 vezes essa cadeira, seria em 11. Porque a 11ª prestação ele iria entregar como oferta de gratidão ao Senhor. Porque Deus honrou ele e ele teve condições de pagar o carro que comprou, as coisas que comprou. E aí Deus é maravilhoso e faz coisas maravilhosas, né? O cara ficou tão bem de vida que não compra mais fiado, só compra à vista. Mas não deixou de contribuir. Porque uma parcela, o curso ele faz questão, ele sabe que o que foi que Deus, e ele reconhece que foi Deus que fez tudo na vida dele. Ele reconhece isso, que é Deus que faz tudo na vida dele. Você reconhece isso? Você reconhece? É Deus que te dá vida, respiração e tudo mais? Olha só que coisa maravilhosa. Não se esqueça disso, tá? Então, dentro desse aspecto vem a ação social da igreja, 5%, 2% para as forças de integração, né? Aqui são a Mocidade, a SAF, a UMP, né? 8% para a administração da igreja, executivas, tesouraria, comissões permanentes, comissões especiais, né? 8% para o fundo de empréstimo da Junta Patrimonial Econômica e Financeira, da IPB, né? De repente a igreja precisa de um recurso, precisa de um aporte, termina sendo ela uma igreja dizimista, porque o primeiro pré-requisito é a igreja tem que ser dizimista para pegar o empréstimo junto à Junta Patrimonial. É o primeiro, é uma exigência primeira. Porque você não pensa em querer comer o bolo, se não o fermento você deu, né? Fazer tudo disso, né? E ter o imobilizado. A igreja tem a sua preocupação, o seu cuidado. E Deus é quem cuida de nós, não é verdade? Pode passar, irmão. Pode passar. O senhor pode pedir para a UMP e a UPA? Ó, estão me dizendo o seguinte, que a UMP e a UPA vaza. E eu posso continuar. Disseram que vocês podem ir para a sala de vocês. Eu vou continuar. O pastor aqui já se sentiu convencido que eu não sou de parar lá. Então, ao discipulado, continua aqui na classe, porque o presbítero Wilson está no sepultamento da sua mãe e eu estarei aqui. Então, o discipulado também continua aqui com os adultos. Só, por favor, a UPA e a UMP. A UPA e a UMP. Viu? E quem não estiver gostando também. Crianças também. Crianças também. Departamento infantil. Olha, pode continuar. Posso continuar, né? As fontes de recursos, de sustentação do trabalho missionário, da JMN, são qual? É a tesouraria da IPB, que faz um aporte financeiro. Para esse ano, o aporte para nós será de 9 milhões. Né? Aí vem ofertas através das nossas campanhas, né? Do Real Missionário, do Mande o Seu Pix, né? Do Cofrinho, enfim, doações, parcerias, porque, irmãos, é tão difícil. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu falo para os missionários, quando eles vão para procurar terreno para comprar. Quando diz que é para a igreja, o preço,
No Brasil é assim, quando diz que é para a igreja, o preço sobe. Fica tudo mais caro quando é para a igreja. Aí eu digo para os missionários, olha, perguntar para que é, vocês dizem assim, é para a gente construir uma casa para papai. Não, construir uma casa para papai, então, sabe? Não está se mentindo, né? Porque se disser que é para a igreja, eu já ouvi camarada chegar, eu estou procurando terreno para comprar, vendo assim, ninguém tem. Aí o camarada perguntou, era para quê? Para construir a igreja. Mais uma? Naquela hora eu pedi a Deus, dá-me paciência, Senhor, que eu poderia lhe dar umas boas respostas para ele, né? Se fosse para um bar, para seu filho ficar um viciado, um cachaceiro, ou se fosse para uma outra coisa aí talvez fosse as formas diferentes, né? Para a igreja. Eu fui numa cidade no Ceará para negociar um terreno. A cidade se chama Aracati. Quem conhece? Onde está Canoa Quebrada, a praia de Canoa Quebrada. A praia de Canoa Quebrada está numa cidade que não tem trabalho presbiteriano, que a junta está plantando. Aracati. Aí, um amado irmão nos deu um terreno na praia, numa praia vizinha a Aracati. Mas o terreno lá na praia não passa de 50 mil o preço. E a junta não tem intenção de construir na praia, construir na cidade. Aí ganhou um terreno, mas só que os terrenos na cidade de Aracati são muito pequenos. Então tem que comprar o terreno vizinho. Aí o terreno vizinho, pense numa casa velha. Pense numa casa em ruínas. Eu cheguei e disse, oxe, agora fazer a proposta de compra, já vou sair daqui com isso certo para a gente construir a igreja aqui. Aí cheguei, bati na porta da casa, veio um senhor de idade. Aí eu com o missionário disse, olha, nós somos donos desse terreno aqui ao lado, nós queríamos saber se o senhor não tem intenção de vender a sua casa. Nós queremos construir uma igreja e queríamos vender a sua casa. Aí ele olhou assim, disse, eita, vendo. Aí ele disse, quanto terreno? Quanto a casa? Aí ele, 400 mil. Olha, quando ele disse 400 mil, me desculpe, irmão, eu fui até mal educado, eu dei as costas, nem disse a ele tchau. Né? 400 mil, um apartamento muito bom em Recife? 400 mil? A casa estava em ruína mesmo. Aí lá veio ele atrás de mim. Eu vou andando para o carro com o missionário, lá vem ele atrás de mim. Aí ele disse, mas não tem nem proposta. Eu digo, tem. Quer trocar em um terreno na praia? Aí ele disse, quanto é o terreno? Eu, 400 mil. Aí ele disse, meu negócio é dinheiro. Aí eu digo, eu estou vendo. Muito obrigado. Vamos orar, chamei o missionário, vamos orar mais. Aí, irmãos, compramos no ano passado, numa das avenidas principais da cidade, um terreno 5 vezes maior do que aqueles dois juntos. Um terreno. Compramos por 180 mil. 180 mil. Deus é dono de cada pedacinho de terra nesse país. E onde a sua igreja quiser chegar, Ele vai abrir as portas. Um dia eu conversava, eu tive como professor e colega de seminário na época, Ronaldo Lidório, né?
Quem já ouviu falar desse homem de Deus? Quem já ouviu falar desse homem de Deus, já ouviu falar em missões. Porque ninguém fala em missões no mundo sem citar Ronaldo Lidório. Já pensou? Que servo de Deus maravilhoso nós temos, né? Homem de Deus tremendo. Aí eu tive o privilégio de encontrá-lo no nosso estado, que ele é capixaba também, lá no Espírito Santo, quando teve o Supremo Concílio. E aí eu fiquei de motorista para ele. Fiquei de motorista para ele porque ele estava fazendo a tradução da Bíblia. Então ele ia no Supremo Concílio só para... Ele ia só para a devocional e voltava para o hotel, porque estava trabalhando, estava atrasado no trabalho. E nós somos amigos. De conversar, ele disse assim: Hamilton, que tristeza, né? Porque a igreja poderia ser como a Coca-Cola. Que a Coca-Cola já chegou em lugares que a igreja não chegou. E ela não chegou por quê? Eu já falei hoje, né? Falta trabalhadores. Irmãos, alguns anos atrás, vieram os irmãos da Igreja da Coreia. A Igreja da Coreia foi quem bancou o meu curso do seminário. Pela graça de Deus, né? O seminário, o presbitério de Garanhuns, Igreja de Heliópolis, e nós éramos, naquele tempo, 4 seminaristas lá, e o negócio estava ficando apertado financeiramente, chegou as bolsas da Igreja da Coreia, e eu fui um beneficiado. E eu estava numa reunião com os coreanos, apresentando um projeto para, juntos com a Igreja da Coreia, plantarmos 300 novas igrejas no Brasil. 300 novas igrejas no Brasil. Aí eles olharam o projeto, disseram assim: estamos juntos. Todo o dinheiro que precisar, nós vamos mandar. Olha, arrumamos o dinheiro. Igreja da Coreia, 300 novos trabalhos. Manter, comprar terreno, construir, tudo completinho, pegar pronto. Aí, no final da reunião, a gente já estava com o coração alegre. Aí o presidente da Junta Missionária da Coreia perguntou assim: vocês têm obreiros para esses 300 novas igrejas? Sabe o que foi que a gente disse? Não temos. Eles pegaram os projetos, colocaram debaixo do braço e disseram: quando vocês um dia tiverem, vocês nos procuram. Onde estão os trabalhadores? Quando foi a última vez que você orou a Deus e disse assim: usa-me, Senhor? Quando foi a última vez que você orou a Deus e disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Isso parece ser oração de louco, né? Só uma mãe doida ora pelo um filho dizendo: Senhor Deus, toma o meu filho e faz dele um missionário. Só uma mãe louca faz um negócio desse, né? Uma mãe inteligente vai orar para o seu filho ser um médico, um advogado, um promotor, né? Só louco. E é isso que está se tornando. A verdade é essa, infelizmente. As fontes de recursos, eu quero dizer que nós temos. Nós temos. Porque o dono do ouro e da prata não mudou. Um colega meu dizia assim: sabe onde é que está o dinheiro para a gente fazer tudo isso? Está no bolso e nas contas de vocês tudinho aí.
É só cada um resolver querer dar um pouquinho mais. É só cada um querer fazer mais. É só buscar querer. Então, quando a gente olha para o trabalho missionário e vê a coisa maravilhosa, as coisas acontecendo, né? Eu viajo, vou lá para a cidade de Uruará. Quem conhece Uruará? No Pará, lá no meio da floresta. Chega lá, muita estrada de chão, sabe? Se você colocar lá estradas para Uruará, você vai ver os atoleiros. No YouTube você vê. Que coisa feia. Só pode ir em determinada época do ano. E se for em outro, não dá para fazer previsão. Se volta ou se fica lá no meio da mata. E você chegar lá, tem uma igreja presbiteriana do Brasil. Tem um pastor. Velhinho. Que se ele tivesse alguém mais novo, ele iria passar o bastão. Mas onde estão? Eu lembro de um tempo que o IBN não tinha dinheiro e tinha aluno. Os seminários eram 2 no Brasil, hoje são 10 seminários presbiterianos, no Brasil inteiro. Mas só forma teólogos que querem ser doutores, que querem ter pós-graduação. Eu não censuro. Mas a igreja precisa voltar a orar e pedir ao Senhor da Seara que levante trabalhadores para a sua seara. Campos difíceis. Mandei para o Oiapoque esse ano. Lá para o Oiapoque. Nós tínhamos um casal jovem lá. Mas ela ficou grávida. E tivemos que retirá-la de lá, porque é um lugar sem muita assistência. Né? Terminou indo pastor Walter. Já está quase uns 70 anos já. Os nossos missionários estão envelhecendo. E a gente fica se perguntando, mas quem lembra de Uzai Canuto aqui? Isso. Acho que quem tem mais de 50 anos de igreja deve lembrar de Uzai. Uzai foi o instrumento de Deus para me chamar para o ministério. Certa vez, ouvindo Uzai Canuto pregar, ele começou a chorar no púlpito. E chorando, ele disse: jovens, eu só queria ter saúde e vigor para pregar o evangelho do Cristo que me salvou. Uzai Canuto, já velhinho, chorando, porque o que ele mais queria era ter saúde e vigor para pregar o evangelho do Cristo que ele salvou. Essa palavra veio arrebentando meu coração. E onde eu vou, eu digo isso. Irmãos, Deus tem te dado tudo para você ser um obreiro dele. Talvez Deus não queira te levar para Uruará, Cametá. Eu fui em Cametá visitar o obreiro nosso lá em Cametá. Quem conhece Cametá no Pará? Ninguém, né? É uma cidade que está de Tucuruí para Cametá, são 200 quilômetros. De Tucuruí para Cametá. Tucuruí, aquela barragem linda, maravilhosa. 200 quilômetros de estrada.
Eu saí de Tucuruí meio-dia, cheguei 8 horas da noite em Cametá, 200 quilômetros de estrada. Pense numa estrada ruim. A mulher do GPS me abandonou. Ficou mudinha, não falava mais nada. No meio da floresta. Retas intermináveis. Você não via nada. Até que eu vi uma casinha, resolvi parar depois de 3 horas de viagem. Resolvi parar, era uma casa, e fui uma janela grande. Eu digo, deve ser aqui que deve ter um cafezinho para eu tomar alguma coisa, um refrigerante, uma água. Aí parei, era uma casa, tinha um casalzinho lá, jovem. Aí eu, tem café? Mas aí quando eu perguntei se tinha café, eu nem olhei se era um bar, alguma coisa, naquele lugar. Não, era uma casa, ele morava lá. Mas... Aí o moço disse assim, não tem não, mas a gente faz, o senhor quer? Digo, eu quero um cafezinho, tomar um café. Então sentei lá com eles, conversei, dei Bíblia para eles, preguei para eles. Maravilhoso. Perdi aí 1 hora. E aí eu perguntei para ele, eu estou indo para Cametá. Ele olhou para mim, o senhor está indo para onde? Cametá. Ele olhou. Aí eu disse, a estrada está assim até lá? Aí ele disse, não, piora, depois das placas fica bem pior. E ele falou a verdade. E foi uma viagem muito difícil, irmãos. Mas sabe qual foi a alegria? É ter chegado lá e ter encontrado uma família de missionários. Pastor, a esposa, os 2 filhos, e ter ido na igrejinha, a igreja, o templo lá, e eles cantando os nossos hinos, cantando os nossos cânticos, e plantando uma igreja em um lugar tão difícil para chegar. Mas tem um caminho mais tranquilo, que eu não sabia, ele terminou me ensinando. Você pega 3 balsas, faz uma viagem de cada balsa aí, em média de 3 a 4 horas, cada balsa, dá para dormir, né? E termina chegando em Belém, em algumas estradas, alguns caminhos. E eu quero dizer para vocês que semana que vem eu estarei indo para Cametá de novo. Porque meu irmãozinho que está lá precisa receber a visita de um pastor, precisa receber a visita de alguém que vá lá e ore com ele, converse com ele, incentive, o motive. Sabe por quê? Porque no final do ano ele estava meio pensando em sair. Mas eu vou. E eu fiquei feliz que o secretário executivo e o presidente da junta resolveram ir comigo. Vamos em 3. Vamos lá. Alegrar o coração do nosso irmão. E isso é muito importante. Porque esse é o trabalho que eu faço com tanta alegria. Mas eu pago um preço difícil. Não é fácil não. Mas o amor de Cristo por mim é muito grande. E nem se compara a nada que eu possa fazer. Pode passar. Pode passar. A gente faz treinamento com os nossos missionários, está aí. Aqui foi no IBN, ó. Quando ainda podia juntar gente, né? Nós vamos voltar. Tem lado de cá uma foto do IBN, ali a do meio em cima, Centro-Oeste, a de baixo foi porque foram nas regiões, por regiões, né? E a gente dá treinamento. Não existe fórmula. Sabe o que é que a gente mais fala para os nossos missionários? Ame os pecadores, assim como Cristo amou. Se a gente não amar o nosso próximo, a gente não vai mover
Nada. Quanto mais ir morar numa terra distante, numa cidade pequena, num lugar difícil. Porque, por exemplo, quem vai para o Oiapoque, a gente alerta logo. Olha, você vai para o Oiapoque, é o seguinte, lá no Oiapoque, se você estiver lá e seu pai morrer, sua mãe morrer, alguém da sua família morrer, aqui do Nordeste para baixo, esquece. Você não vai dar tempo de vir para o enterro. Lá de Paris dá para vir. Lá da Europa dá para vir. Mas do Oiapoque não. O Oiapoque só tem um ônibus que sai 7 horas da noite de Macapá, chega às 7 horas da manhã no Oiapoque. Quando eu fui lá pela primeira vez, quando eu cheguei, que eu olhei o ônibus, eu disse, de brincadeira, né? Pense no... Nem para-choque tinha o ônibus, né? Uma tristeza. Aí eu olhei a passagem e não tinha número de cadeira. Aí eu perguntei para você, como é a cadeira? Aqui o senhor conseguir é sua. Ainda bem que eu sou leão, né? Avantajado, que o ônibus parou, já fui logo. O ônibus leva a noite toda, leva a gente em pé. Termina deitando no corredor, né? E eu já estava fazendo viagem há alguns dias, e a minha mala, para não pagar mala na viagem, estou terminando, pastor, a primeira parte. Viu? Estou terminando a primeira parte. Para não colocar a mala, estava pesada, eu coloquei, ia um cão, um índio. O cara dava 2 de mim. Forte. Deitou no chão assim. Eu sentado na cadeira, uma senhora aqui, um menino deitado em cima de nós dois. Mala em cima, estradas de buraco. Daqui a pouco a minha mala pesada cai. Cai na barriga do homem. Eu só escuto ele fazer, ui! Eu peguei a mala e disse, mas de que é essa mala, gente? Coloquei a mala lá em cima, mas uma tristeza. Aí cheguei no Oiapoque, terra onde o povo vai só para fazer concurso público. Quer entrar no concurso público, aí põe o Amapá, o Oiapoque, porque a concorrência é menor, aí vai, passa 3 anos lá e depois rapa fora. A igreja, a congregação do Oiapoque, tem quase 50 anos, é o campo mais antigo da junta. A gente nunca conseguiu organizar a igreja. Mas eu andando por aí pelo Brasil, eu já conheci tanta gente que foi membro da igreja do Oiapoque, que termina por essa condição, indo e depois saindo. Então nós temos que treinar os nossos missionários a ter o coração do lugar que eles estão. Se não amar as pessoas, vai vir o desânimo, não vai sair para fazer visita, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho. É isso que nós fazemos na Junta de Missões Nacionais.